Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que alegria forte os irmãos aqui. Ia dar uma pancada, mas graças a Deus que os irmãos estão presentes. Convido a todos para nós fazermos a leitura oficial. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Todos juntos lemos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quem precisa de oração? Eu e minha casa precisamos. Tem aqui alguns pedidos. Glória a Deus. Nós vamos orar por esses pedidos. O Senhor conhece a cada um. Oramos. Pai querido, aqui nós estamos na tua presença, te adorando, te louvando. Senhor, abençoa a cada necessidade. Senhor, abençoa também, Jesus, os teus servos que necessitam de algo especial nas suas vidas. Meu Deus, também olhe para minha casa, olhe para meus filhos. Também é teu servo Emanuel, que anda tantos quilômetros para chegar aqui. Vai a bênção, vai a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As irmãs vão louvar o Senhor com 2 hinos. Aleluia.
nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, na bonita cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Sempre que eu estou em Minas Gerais, eu me alegro mais ainda porque é a terra da minha família, é a nossa origem. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Agradeço a Deus e ao pastor Paulo, nosso grande amigo, irmão, também a sua esposa, minha amiga Hilda, pelo convite que me fazem para estar aqui juntamente com a minha esposa, cooperando com os irmãos. Nos encontramos ali em nossa convenção, na escola bíblica, e o pastor Paulo bondosamente nos convidou para estar aqui. Eu louvo a Deus por esta grande oportunidade de poder reencontrar os irmãos e cooperar convosco neste culto de Santa Ceia. Se a Carol fosse pregar, eu ficaria mais tranquilo, mas ele me falou que é para outra ocasião. Então eu vou deixar aqui uma palavra aos irmãos. Quero saudar todos os obreiros, na pessoa do meu amigo, o pastor Israel, eu saúdo todo este santo ministério, os obreiros que estão aqui na retaguarda, os que estão aí embaixo. Que Deus os abençoe grandemente. Salmos 45, versículo 10. Serei objetivo, hoje é um culto de Santa Ceia e temos ainda trabalhos a serem realizados. Para a salvação da nossa igreja em Birigui, que este ano completou no mês passado, mais especificamente, dia 13 de outubro, 14 anos de existência como campo. É um campo adolescente, um campo novo, e nós estamos ali como o primeiro pastor daquele campo, e os irmãos temos tolerado ali já naquele campo há quase 20 anos, 6 anos, quando ainda pertencia ao campo de Araçatuba, e agora 14 anos como campo de Birigui. E orem por nós, para que o mesmo Deus que está abençoando vocês, continue nos abençoando ali também no trabalho do Senhor. Salmo 45, versículo 10, é um versículo que trata, que fala com a igreja diretamente, a noiva. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 45, do versículo 10. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Vamos ler tudo juntos? Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Eu disse aos irmãos que é um versículo que fala diretamente com a igreja. Apesar de estar no Velho Testamento, essa palavra ela tem um sentido profético, pois é um versículo que está em um dos salmos que nós conhecemos como salmo messiânico. São aproximadamente 20 salmos que são messiânicos, e salmos messiânicos eles apontam para Cristo. Profeticamente eles revelam Cristo, seja a pessoa de Cristo ou a sua obra. Existem alguns salmos que tratam da obra do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, o seu ministério, aquilo que ele realizou aqui na terra, e também a sua morte e ressurreição. Outros salmos tratam diretamente da sua pessoa, e outros ainda, que é o caso deste salmo, tratam do Senhor Jesus, o noivo, e da sua noiva, a igreja. Os salmos messiânicos, eles são mencionados também no Novo Testamento. Este salmo, por exemplo, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 1, versos 8 e 9, nós encontramos ali a citação deste salmo, comprovando o seu caráter profético, apontando para Jesus Cristo
o nosso Senhor. E o salmista, ao escrever este salmo, primeiramente ele estava pensando em uma cerimônia de casamento, provavelmente o casamento de Salomão. E ao descrever a cerimônia de casamento, ao descrever o noivo e a noiva, suas palavras transcendem aquela cerimônia e as suas palavras dirigidas pelo Espírito Santo, elas vão então ser dirigidas ao próprio Senhor Jesus e a sua noiva, que é a igreja. E ele começa a retratar aqui as características do noivo, o perfil deste noivo. Ele começa a descrever o noivo, a mostrar como é este noivo, quais as suas qualidades, quais as suas características. E ele também, na segunda parte, especialmente a partir do versículo 10, onde nós lemos, ele descreve as características da noiva, a saber, as características da igreja do Senhor Jesus. E no versículo 10, há aqui uma palavra que é dirigida diretamente para a noiva. E a palavra é de exortação, é de orientação. E esta palavra nos diz, conforme lemos, ouve. Há aqui o chamado para a atenção, para que a noiva redobre a sua atenção, para que ela coloque a sua atenção nas palavras que estão sendo ditas. Quando ele diz, ouve, filha, tratando a noiva como filha, e olha, inclina. Esses verbos aqui, ouvir, olhar, inclinar, que reforçam a ideia da necessidade da noiva redobrar a sua atenção para aquilo que vai ser dito. E o que é dito vem na segunda parte do versículo. A palavra dita é: esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. É como se ele dissesse: agora você viverá uma nova história, você viverá agora uma nova vida. Você precisa agora deixar as suas origens, o seu passado, a sua família, deixar o seu local de nascimento, e você precisa agora colocar o seu olhar, o seu foco no seu noivo, no seu amado, no seu marido. A palavra é esta: esqueça do passado e coloque a sua atenção nessa sua nova vida, a nova vida com o noivo. É exatamente o que nós estamos vivenciando no dia a dia da igreja, especialmente hoje, em um dia de Santa Ceia. Ao olharmos para esta mesa, ao recebermos os elementos da ceia do Senhor, a saber, o pão, que representa o corpo de Jesus, o nosso Senhor, e também o suco da uva, que representa o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Ao receber estes elementos, nos elementos existe uma mensagem, e a mensagem é: agora você tem comunhão com o noivo, agora você vive para o noivo, agora você tem uma nova vida, você tem uma nova história. E quando ele diz isso, suas palavras são precedidas pelas características do noivo. Então é como se ele pudesse dizer para nós aqui, o escritor, e eu estou tentando traduzir essas palavras da melhor maneira possível, aplicando para a nossa realidade. É como se ele dissesse: olha, o teu noivo é tão maravilhoso, ele é tão especial, que você precisa esquecer do teu passado. Por melhor que ele tenha sido, por melhor que seja o lugar que você nasceu, a família que você tenha, o seu noivo é tão maravilhoso que você precisa agora olhar somente para ele, viver somente para ele, andar somente com ele, ter exclusividade para ele, o seu noivo. E quais são as características deste noivo? Eu quero que você olhe comigo lá no versículo 1, quando ele começa o salmo, quando ele começa a descrever o noivo. Ele começa o salmo 45, versículo 1, dizendo assim: o meu coração ferve com palavras boas, fala do que tem feito no tocante ao rei. E ele diz ainda:
A minha língua é a pena de um destro escritor. E ele demonstra que ao escrever, seu coração está fervendo com boas palavras, que ele está ansioso por aquilo que ele tem que escrever, que ele tem que colocar no papel. E o Espírito Santo vai lhe dirigindo, ele vai então dando as características do noivo. E ele vai falando do noivo. E ele diz em primeiro lugar sobre o noivo. Salmo 45 e o versículo 2 agora, se puder colocar na tela para que todos acompanhem, ou você acompanhe na sua Bíblia. Ele diz sobre o noivo: tu és mais formoso. 45 e 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Ao falar do noivo, ele está dizendo essa primeira característica do noivo, que é o nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Jesus é belo, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Tem um irmão, me parece que é lá na sede do Belém, que de vez em quando ele dá um grito quando ele vai glorificar: tu és lindo, Jesus. E Jesus é lindo. No culto de Santa Ceia é para a gente lembrar a beleza do noivo, a beleza de Jesus, o nosso Senhor. Ele é belo, Ele é maravilhoso. Em cada hino que foi cantado, se você prestou atenção, em muitos deles foram ditas palavras que descrevem esse Senhor que é maravilhoso. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a adoração. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é belo. Se você pode, levante uma das suas mãos, abra sua boca e com toda a força da sua alma e dos seus pulmões diga: tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Jesus é maravilhoso. Um dia esse Jesus, em pleno exercício do seu ministério, ele deu um grande privilégio para 3 dos seus obreiros, Pedro, Tiago e João, conforme Mateus capítulo 17 nos diz a Bíblia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E no versículo 2 do capítulo 17 nos diz a Bíblia: e transfigurou-se diante deles. Eu fico pensando, irmãos, no privilégio destes homens, porque todos viam Jesus em sua forma humana e natural e comum. Jesus era um homem comum. Tanto é que, ao ser entregue para ser preso e condenado e crucificado, tiveram que identificá-lo com um beijo, porque ele era um homem comum. Ele era um homem igual aos demais da sua época e da sua localidade onde ele vivia. Mas nesse dia, esse Jesus que era comum como homem, mas nós cremos pela Bíblia e sabemos perfeitamente que ele exerceu plenamente as duas naturezas. Jesus 100% homem, com aparência física, com sentimentos humanos, mas Jesus também 100% Deus, plenamente Deus. É claro que por um tempo ele esvaziou-se a si mesmo, conforme nos ensina o grande apóstolo Paulo. Ao escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz ali nos versículos iniciais que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem e também de servo, de obediente até a morte e morte de cruz. Ele deixou a sua glória por um momento, ele deixou o seu esplendor por um momento. Aqui na terra ele viveu de forma comum,
de forma natural, como os demais homens, exceto pelo pecado, porque ele nunca pecou. Mas ele viveu tanto em suas ações como em sua aparência de forma comum. Mas nesse dia em especial, Jesus resolveu abençoar 3 homens: Pedro, Tiago e João. Jesus os chama em particular, porque há momentos que Jesus nos chama em particular. Há momentos que Jesus revela para nós coisas maravilhosas. Há momentos que Jesus fala para nós coisas maravilhosas. E esse foi um dia que, em particular, ele chama 3 dos seus obreiros mais próximos: Pedro, Tiago e João. E nesse dia, em especial, nos diz a Bíblia, conforme Mateus 17, versículo 2, que Jesus transfigurou-se diante deles. Por um momento Jesus manifestou o seu esplendor, a sua glória, a sua beleza. E a Bíblia nos diz no versículo 2 ainda que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Por um momento Jesus deixa a sua aparência humana, comum e natural, e agora ele se revela para os seus discípulos Pedro, Tiago e João em sua aparência divina, gloriosa, majestosa, magnífica. E eu fico pensando que momento maravilhoso viveu esses 3 discípulos de Jesus. Foi tão maravilhoso que Pedro toma a palavra e ele diz a Jesus, porque ali naquele momento também apareceram para eles Moisés, Elias, e Pedro toma a palavra e ele fala para Jesus no versículo 4: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, porque a beleza de Jesus preencheu aquele ambiente de glória, de magnificência e de beleza. E Pedro fala: bom é estarmos aqui. E ele diz para o Senhor Jesus: se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Aquele foi o momento que eles vivenciaram a glória de Jesus em sua plenitude. Aquele foi o momento que Jesus deixou a sua aparência humana, comum, natural, e se revelou para eles de forma gloriosa. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos: não foram apenas Pedro, Tiago e João que tiveram essa experiência. No momento que o noivo vier buscar a igreja, no momento que o noivo vier arrebatar a igreja, e que nós vamos nos encontrar com ele, João escreve a sua primeira carta no capítulo 3 e o versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, aí diz João, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a ele. E ele termina o versículo dizendo: porque assim como ele é, porque assim como ele é, eu vou enfatizar, porque assim como ele é, disse João, nós o veremos. Quem tem essa esperança, levante uma das mãos e glorifique e exalte o nome do Senhor. Se você puder, levante as 2
via. Porque Isaías diz lá no capítulo 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas a mesma Bíblia diz, pastor Paulo, que ele, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia e foi recebido no céu, glorificado em todo o seu esplendor, e nós o veremos assim como ele é. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Quem tem essa esperança de encontrá-lo e vê-lo como ele é em toda a sua beleza, dê glória ao nome dele. Num culto de domingo, e neste culto só tinha uma pessoa. A congregação era a ilha de Patmos, e lá estava o crente, o apóstolo, o pastor João, velhinho, exilado, jogado ali para morrer, exilado e isolado de tudo e de todos. Mas escute, menos da presença dele, porque há momentos que a gente está exilado e isolado por conta das provações, das perseguições. Você está no meio da multidão, mas se sente só. Você está entre a família, mas se sente só. Não pode abrir o coração com ninguém, e só Deus conhece a sua dor, o seu sofrimento e a sua angústia. Assim estava João na ilha de Patmos por causa da palavra, foi perseguido. Mas um detalhe importante é que o único que esteve com Jesus aos pés da cruz foi João. Os demais abandonaram Jesus. Mas agora se inverte a situação. É João que está sozinho em sua cruz, em seu momento de cruz, na ilha de Patmos. Mas um domingo de manhã, em um culto de uma pessoa, na congregação da ilha de Patmos, João estava ali, e ele começa a relatar a partir do versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Se puder colocar na tela para que todos acompanhem, Apocalipse 1, verso 10 a seguir. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Jesus resolve visitá-lo lá na ilha, e ele relata dizendo: e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele diz no versículo 2: e eu virei para ver quem falava comigo. Aleluia. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Mas João não vê o Cristo que ele viu lá na cruz, quando ele estava ao pé da cruz com Maria. Ele não vê aquele Cristo cadavérico, ensanguentado, sendo consumido pela dor, pela angústia. Agora ele vê um Cristo diferente. Ele vê um Cristo semelhante ao Filho do Homem, e ele começa a descrever a beleza deste Cristo, deste Senhor, deste noivo, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro que fala da sua glória, da sua realeza, da sua grandeza. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, que fala da sua
como chama de fogo. Versículo 15: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como voz de muitas águas. Não é uma voz fraca como a minha, que depende deste som tão bom. Não, era uma voz potente, com som de muitas águas. E o versículo 16 ele diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, que são os pastores das igrejas da Ásia, porque ele comanda os pastores, ele comanda a igreja, ele comanda os seus obreiros, ele comanda o ministério, ele comanda o pastor presidente, ele comanda o dirigente de congregação. É ele que tem o controle de tudo. Nós estamos na mão dele. É ele que domina tudo, é ele que controla tudo. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto, João começa a descrever. Olha aí o rosto dele. Foi aquele rosto que apareceu em Mateus 17. O seu rosto, diz a Bíblia, era como o sol, quando na sua força resplandece. É como se fosse o sol do meio-dia, em todo o seu esplendor. Assim era o seu rosto. E ele diz: e quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita. E ele disse: não temas, não temas, não temas. E tem uma palavra de Deus para você nesta noite. Você que é noiva deste noivo maravilhoso, não temas, não temas. Grupo de louvor, não temas. Orquestra, não temas. Juventude, não temas. Ciclo de oração, não temas. Ministério da igreja, não temas. Pastor Paulo, não temas. Irmão Miguel, não temas. Igreja em Poços de Caldas, não temas, não temas, não temas. Esse Jesus maravilhoso está aqui. Quem está sentindo a presença dele, levante as 2 mãos para o alto, dê um prêmio de glória ao nome dele. Ele é maravilhoso. E ele diz: eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto sim, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E eu tenho uma palavra para você. Esse Jesus maravilhoso, ele está aqui. Adorei, adorei. É por isso, voltando no Salmo 45, que o conselho para a noiva foi: ouve, filho, olha, inclina teus ouvidos, preste atenção, esquece do teu passado, esquece do teu povo, esquece-te da casa do teu pai. E eu aplico para os irmãos aqui nesta noite: vale a pena lembrar do passado? Vale a pena voltar para o Egito? Vale a pena voltar para o mundo? Vale a pena desprezar o noivo? Vale a pena trocar o noivo pelas coisas fúteis desta vida? Deus está falando com alguém pela sua palavra. Você veio hoje ao culto para ser renovado, e o seu relacionamento com o noivo vai sair daqui fortalecido nesta noite. Você vai estar mais íntimo do noivo. Quem está sentindo a presença do noivo? Mas o noivo, além da sua beleza, e eu vou caminhar para concluir. O salmo é muito lindo, muito extenso, mas eu vou resumir dizendo aos irmãos que, além da sua beleza, o versículo 2, o Salmo 45, agora o verso 2, se puder colocar na tela, nos diz a palavra: tu és mais formoso do que os filhos dos homens. É a beleza do noivo. Mas ele diz assim: a graça, diga comigo, a graça se derramou em teus lábios.
E olha para mim e escute isso. Eu vou caminhar para a conclusão. Jesus é lindo, amém? Jesus é maravilhoso, amém? Mas tem outro detalhe aí. Ele descreve esse noivo, falando que ele é lindo, mas ele diz o seguinte: da sua boca e seus lábios sai graça, se derrama graça. Porque tem gente que é bonita, até abrir a boca. Tem gente que é linda e maravilhosa, até abrir a boca. É arrogante, ignorante, mal educado, não sabe conversar. É por isso que às vezes alguém olha para uma mulher igual a minha esposa e fala assim: por que ela casou com esse homem feio desse jeito? É porque a gente sabe conversar com Deus. Não é assim? Aí de repente alguém olha: por que aquela pessoa é tão bonita, tão bela, tão esteticamente tão bonita, nem arruma um namorado, não é namorado? É porque às vezes está faltando essa graça, né, de conversar. Sim ou não? Falando nas relações humanas, é assim que acontece. É desse jeito. Agora, quando falamos de Jesus, ele não é só belo, ele não é só maravilhoso. Quando ele abre a boca, derrama a graça. Quem está sentindo a graça aqui nesta noite? Quem está sendo alcançado, molhado por esta... Há um rio de graça aqui. Nós poderíamos falar aqui da graça, e os irmãos conhecem muito bem o assunto, mas a graça é a que nos salvou. Somos salvos pela graça. Não é isso? Não é mérito nosso. Ninguém mereceu nada. Ninguém merece nada. Ninguém pode levantar aqui e dizer: eu estou aqui porque eu sou bonzinho e eu fiz por merecer para estar aqui. Não. Todos nós, sem exceção, estamos aqui por causa da graça. É a graça que nos salvou. É a graça que nos libertou. Antes de ontem eu atendi um irmão lá na nossa sala pastoral, e ele vai se casar agora no final do mês. Mas esse irmão que vai se casar, ele vivia na cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Vivia na rua, drogado, foi preso várias vezes, uma vida desgraçada. A família já havia abandonado ele, não tinha mais esperança. As autoridades não resolveram o problema dele, nada resolveu o problema dele. Mas esse irmão foi alcançado pela graça. Hoje ele cuida da nossa casa de recuperação lá em Bibi. É alguém que foi recuperado. E hoje ele é um dos líderes da casa de recuperação. Nós o batizamos no final do ano passado. Hoje já ajuda como cooperador na obra de Deus. E a graça é tão maravilhosa que deu para ele uma noiva. E no final do mês agora, no último sábado desse mês, ele vai se casar. E quando ele começou a falar comigo sobre o casamento, a organização do casamento, para eu dar umas dicas lá para ele, no meio da conversa, e é por isso que eu estou testemunhando isso, ele parou, a voz embargou e ele começou a chorar. E ele puxou um caderninho assim, ele levou na minha mesa e falou: pastor, e ele chorando, falou: olha esse caderno aqui, pastor. Eu olhei. E ali tinha umas 3 ou 4 folhas de nomes preenchidos, e do lado do nome tinha um valor. E ele disse assim: sabe o que é isso aqui, pastor? Que há um mês atrás a gente mandou ele para Paraty, para ele anunciar lá para os conhecidos que ele vai casar. E ele voltou com um caderninho: pastor, isso aqui são as pessoas que me conheciam lá. E eu fui encontrando com elas e falando o que Jesus fez na minha vida. E elas deram nome e deram dinheiro. Já arrecadei tantos mil para o casamento. E quando eu estava vindo embora, alguém me ligou e falou assim: o pastor que é de Paraty ligou e falou: Magno, você passou por Paraty. O nome dele é Magno. Você passou por Paraty e é como se Jesus tivesse passado ali, porque as pessoas não acreditavam o que aconteceu na sua vida. E ele chorando começou a mostrar para mim as doações que ele recebeu. E ele disse: pastor, muito obrigado. Quem era eu? E eu fui lá em Paraty, o pastor de lá me recebeu com a carta de recomendação da igreja de Birigui. Quem era eu? Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Jesus fez na minha vida. E aqui eu não conheço quase ninguém, são poucos que eu conheço, mas eu tenho certeza que se abríssemos a oportunidade, alguém diria: eu também passei por isso. Eu não era ninguém, eu não era nada, e Jesus me salvou. Onde estão os salvos, alcançados pela graça?
não somente nos salva, se somente nos salvasse, já estava bom demais, porque nem a salvação merecemos. Mas a graça é tão maravilhosa que eu quero te dizer o seguinte: quem te sustenta até hoje em pé é a graça. Não adianta a gente ostentar uma credencial de assembleano, de obreiro, de pastor, da convenção, nosso cargo, e dizer: olha, eu estou em pé, é por causa da minha experiência, é por causa do cargo que eu exerço, é por causa da minha função. Não, queridos irmãos, irmãs, obreiros, pastores, nós estamos em pé aqui, nós estamos aqui neste culto, é por causa da graça. Vocês cantam, não pelo talento apenas, mas sobretudo é por causa da graça. Aliás, o talento é por causa da graça. Vocês tocam é por causa da graça. Vocês tocam tão bonito e afinado, irmão, é o maestro e rege tão bem, é por causa da graça. Você dirige congregação, é por causa da graça. Você lidera um departamento, é por causa da graça. Você está aqui neste culto e vai tocar o cálice do Senhor no pão, é por causa da graça. Então levante as mãos e dê um prato de glória ao nome do Senhor. Graça maravilhosa que nos alcançou. E para finalizar, ele diz: ele é lindo, ele é maravilhoso, dos seus lábios se derramou graça. Mas a partir do verso 3 e até o 5, ele descreve esse noivo que é belo, que é cheio de graça, como o valente, o guerreiro. E ele diz assim: cinja a tua espada à coxa. E olha o que ele diz sobre o noivo: ó valente, com a tua glória, a tua majestade. E no verso 4 ele diz: e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Verso 5: as tuas flechas são agudas. Preste atenção nisso. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Olha para mim, escute. Ele é belo, maravilhoso, ele é cheio de graça, mas ele é o valente. Ele é o valente guerreiro. E eu te faço uma pergunta: qual é a perseguição que você enfrenta? Qual é a luta que você passa? O valente está do teu lado. O valente caminha contigo. Este noivo que é guerreiro, valente, ele caminha contigo. A sua confiança não está no Bolsonaro, não está no Lula, não está no Trump. A sua confiança não está no partido de direita, ou de esquerda, ou de centro. A nossa confiança não está nos políticos, por mais que nós oremos e respeitemos todos eles. A nossa confiança não está no poder econômico de uma nação. A nossa confiança, a confiança desta igreja está no valente, o valente de Israel, o valente chamado Jesus. Ele está aqui nesta noite. Se você puder, aperte a mão de alguém e diga: o valente está contigo. Ele peleja a batalha, é ele que peleja esta guerra. A vitória é tua, em nome de Jesus. O valente está com a igreja em Poços de Caldas. É por isso, irmãos, escute bem, é por isso que ai de quem mexe com a igreja. Porque quem mexe com a igreja mexe com a noiva, sim ou não? E quem mexe com a noiva arruma briga com quem? Porque o noivo Jesus é maravilhoso, é cheio de graça, é lindo, mas ele é valente. Ele derruba os inimigos. Quem crê que inimigos estão caindo por terra hoje? Eu não sei o que está passando na tua vida, mas eu vou liberar essa palavra de Deus para você. Inimigos vão cair por terra. Enquanto você estiver tomando a ceia do Senhor, receba esta palavra de Deus ao seu coração. Os inimigos estarão caindo por terra, porque o valente se levantou para pelejar a sua guerra. Por isso, o conselho é: noiva. E agora eu aplico para nós e termino. Igreja, em Poços de Caldas, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ouve, filha, veja, inclina os teus ouvidos, esquece o teu passado.
passado, esquece o teu povo, esquece a casa do teu pai e viva só para o noivo. Amém. Sacrifício de amor.
mal porque não esquece o passado. Verdade. Quanta gente vive mal, contendas dentro de casa, intrigas dentro de casa, porque não consegue se desligar do passado. Ah, tal tempo era desse jeito, tal tempo era daquele jeito, tal tempo era daquele jeito, e não consegue se desligar do passado. A igreja do Senhor é hoje. A igreja do Senhor, nós esperamos o nosso Deus hoje, nosso Jesus hoje. Não esperamos o passado. Então espere Jesus hoje. Quando você for tocar no pão e no cálice, o Jesus é hoje. Esqueça o teu passado novamente. Desculpa, pastor, eu estava falando em cima da sua mensagem. Esqueça do teu passado e viva bem. Esqueça do teu passado e tenha vida. Jesus fala que tenha vida e vida como? Com abundância. Lá era desse jeito. Esqueça o teu passado. A mensagem hoje é esquecer o teu passado. Esqueça o teu passado. Esqueça. Graças a Deus. Eu não posso olhar para o passado. Quando eu fui namorar minha esposa, era tudo diferente. Mas hoje sou feliz que ela é linda. Eu ganhei 1000. Aleluia. Hoje é o dia santo. Vamos entrar na leitura da Santa Ceia, toda a igreja. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23, está escrito: glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois desse ato, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós não nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos juntos dar graça pelo Pai.
pastor Donizete, então, eu começo pelo nome. Querido Deus, Pai, em nome de Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor, te damos graças. Senhor, consagramos este pão, Senhor, em nome de Jesus, o qual vai representar o corpo de Jesus e foi moído por nós. Pai, abençoa também a vida de cada um, Senhor, nesta noite que vai participar e que o Senhor seja louvado para sempre. Em nome de Jesus oramos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia. Diga logo, Senhor. Estava sobre mim, não era culpa.
Oi? A orquestra. Glória a Deus. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos do pão, todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Glória a Deus. Pastor Misael, dê graça para trás. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da mesa da comunhão, o nosso passado está esquecido, aniquilado na cruz. Agora nós oramos, ó Pai, e apresentamos este cálice que representa o teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, porque tu és maravilhoso. Glória a Deus. Tome assento. E a nossa irmã Abigail pediu quem? Quem? Genésio, louvando ao Senhor. Glória, Genésio, vem aqui, Genésio. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos recebem o cálice. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória.
Aleluia. Aleluia. Semelhantemente também depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então vamos lá.